gente! Espero que vocês estejam gostando desse evento maravilhoso que o Mercadinho São Luís preparou esse ano para vocês. Como a gente não pôde se encontrar pessoalmente como nos anos anteriores, né? Agora vamos ter que nos entender, nos encontrar, nos falar e compartilhar informações por aqui. Então, quis trazer um tema que na minha prática clínica é muito comum de eu receber pacientes que têm esse problema, gente, que é a fibromialgia. Infelizmente, é uma parcela da população relativamente grande que sofre de fibromialgia e ela acomete mais as mulheres, talvez porque haja um componente também hormonal na origem do problema, mas o fato é que é uma doença com uma prevalência relativamente alta e a gente começa a se perguntar, né? Eu, pelo menos, comecei a me perguntar o que a nutrição pode fazer para amenizar os sintomas da fibromialgia, já que não existe um remédio específico para a fibromialgia, né? Existem medicamentos para outras doenças que acabam sendo usados para a fibromialgia, mas que, assim, o tratamento, ele não é muito eficaz. Os medicamentos não conseguem contornar a dor, os sintomas, com a eficiência que deveriam. E aí, nos meus estudos, né, enfim, todo o processo já do meu trabalho, a gente já sabe hoje, é muito bem descrito nos estudos científicos, de que alguns alimentos, suplementação específica para a fibromialgia ajuda muito a tratar, a modular a dor. Então, a gente está falando de tratar dor, de modular a dor, com alimentação e com suplementação, com fitoterápicos, alguns alimentos que devem ser evitados, obviamente, porque tem os alimentos que ajudam, mas tem os alimentos que atrapalham. Então, eu vou explicar um pouquinho o que é a fibromialgia para vocês, para que vocês possam entender o porquê do tratamento, o porquê que a gente trata com alimentação dessa forma, tá bom? Só para relembrar, os critérios diagnósticos da fibromialgia envolvem dor, a palpação em determinadas regiões do nosso corpo. Então, o médico que tem que fazer esse diagnóstico, né? O médico vai fazer os testes e quando ele detecta que existe dor em regiões específicas, nesses pontinhos pretos que vocês estão vendo aí na tela, quando existe dor em pelo menos 11 desses pontinhos, há mais de 3 meses, uma dor que é persistente e associada a outros fatores também, eles diagnosticam o paciente com fibromialgia. Então, a fibromialgia é uma dor crônica, é uma dor generalizada em várias regiões do corpo, né? Tórax, ombro, pescoço, membros superiores, braços, pernas, pés. Então, é uma dor crônica. E aí você pergunta, mas eu não bati, eu não torci, eu não caí, eu não carreguei caixa, por que é que eu tô assim com as mãos doloridas, o cotovelo, o ombro doloridos? Então, essa dor crônica, ela vem sem que você tenha sofrido um trauma. Por que é que a dor vem, Daniele? Porque a fibromialgia eu costumo dizer que é um erro de comunicação entre a nossa periferia e o nosso cérebro. O nosso cérebro acha que houve uma batida, uma lesão, algum machucado, e ele interpreta dessa forma e ele acaba gerando uma resposta que culmina em dor. Então, a gente tem dor nessas regiões, não porque tenha batido, mas porque o cérebro acha que você sofreu uma lesão, digamos assim. Então, eu costumo dizer que é um erro de comunicação. Por isso que é o nosso cérebro que deve ser tratado quando a gente tem fibromialgia, porque é ele quem está interpretando do jeito errado o que está acontecendo na nossa periferia, tá? Então, para dar um exemplo aqui para vocês, ó, aqui eu tenho, por exemplo, aqui meu cotovelo, digamos, o meu braço. Aqui nessa região, no meu corpo inteiro, mas é só para colocar uma amostra para vocês, aqui eu tenho nervos, tem sensores, é como se eu tivesse sensores que percebem o que está acontecendo com a minha região. E esses sensores, eles são estimulados. Alguma coisa foi lá, apertou o botãozinho, vamos dizer que você está com dor aqui no pulso. Alguma coisa foi lá, apertou o botãozinho do sensor, é como se fosse um alarme, algum alarme na periferia foi ativado
e ele vai percorrendo o meu organismo, o meu corpo até chegar na minha medula e depois chega até o meu cérebro e o cérebro interpreta que, opa, ela bateu, ela cortou, alguma coisa aconteceu aqui fora que ativou o alarme. E aí o cérebro vai responder. Como que ele responde? Com dor. Então, por isso que eu digo que é um erro de comunicação, tá? Aqui, ó, em verdinho, em vermelhinho, aliás, você tem um receptorzinho, né, o sensor, ele foi ativado, ó, ele vai chegar até minha medula e da medula vai chegar até o meu cérebro e o cérebro vai achar que você realmente bateu essa região e vai interpretar de um jeito errado, mandando a informação de volta, a resposta, e a resposta de volta é o quê? É dor. Então, é um erro de comunicação. Daniele, por que é que existe um erro de comunicação? Porque determinadas substâncias devem estar faltando no nosso cérebro e algumas determinadas substâncias estão sobrando no nosso cérebro, tá? Então, é como se fosse um fio que liga a região da dor até o cérebro. E por esse fio passam determinadas substâncias. E essas substâncias são a glutamato, GABA, são neurotransmissores. O que a gente tem que fazer? O que a nutrição consegue fazer? Consegue mudar a comunicação do cérebro com a periferia, aumentando e diminuindo substâncias. O que é importante para diminuir a dor, gente? A dor é importante que a gente faça uma alteração dessas substâncias que estão no nosso cérebro. E a principal é aumentar a quantidade de serotonina no nosso cérebro. A falta da serotonina no cérebro faz a gente perceber dor aonde não existe um problema. A nossa percepção de dor aumenta quando a gente tem pouca serotonina no nosso cérebro. Então, a gente precisa fazer o nosso cérebro aumentar a quantidade de serotonina. Por isso aqui, os medicamentos que são utilizados para fibromialgia, em geral, são o quê? São os antidepressivos, que são os antidepressivos que aumentam a quantidade de serotonina no nosso cérebro. Só que nós podemos fazer isso com a alimentação. Nós podemos fazer isso com suplementos, com fitoterápicos também. Outra substância que precisa aumentar nesse fio que conecta a periferia ao meu cérebro é o GABA. O GABA é uma outra substância que o nosso cérebro produz, mas quando ele está em falta, a gente tem mais dor do que o normal e a gente começa a perceber dor aonde não deveria ter. E uma coisa muito importante que a nutrição consegue fazer é aumentar o nível de GABA do nosso sistema nervoso para diminuir a dor. Então, são as duas principais estratégias, gente. É aumentar a serotonina do nosso sistema nervoso e aumentar o GABA do nosso sistema nervoso, que são coisas que vão ajudar o nosso cérebro a interpretar a dor de uma outra forma. Vão ajudar o nosso cérebro a entender que não existe uma lesão ali, não existe uma batida, não existe uma pancada, então ele não precisa doer. Eu preciso refazer a conexão entre a periferia, entre o meu cotovelo, o meu ombro, o meu braço e o meu cérebro. E a gente faz isso aumentando determinadas substâncias que o nosso sistema nervoso precisa ter. Uma delas é a serotonina, outra delas é o GABA. E o GABA, aqui, ó. Então, eu preciso aumentar a serotonina, que eu coloquei aqui, ó. Aumentar a serotonina do meu cérebro para a comunicação do meu cérebro com a minha periferia melhorar. Como é que eu faço isso? Quais são as substâncias que eu posso utilizar para aumentar a serotonina no meu cérebro? Hoje, nós temos vários fitoterápicos que utilizamos na prática clínica com bastante eficiência, gente. E por mais que você já use um medicamento que ajude a controlar a dor, o medicamento na fibromialgia raramente resolve o problema. Geralmente o paciente tem uma redução da dor, mas ele ainda continua sintomático. É aí onde vem o poder da nutrição, de ser associado com aquilo que o medicamento já tenta fazer, a gente vai lá e potencializa. Então, hoje existem 3 plantinhas que são muito utilizadas para poder aumentar o nível de serotonina no nosso cérebro e, com isso, reduzir a dor. Tanto reduzir a dor, quanto a gente usa essas plantas para tratar
depressão, para tratar ansiedade, porque isso também acontece por falta de serotonina no nosso cérebro, mas a dor também vem por falta de serotonina. Então, quando o nosso cérebro está em desequilíbrio, ele começa a demonstrar sintomas. Um deles pode ser a gente sentir dor, outros podem ser sentir irritada, sentir triste, sentir brocochô. Mas o fato é que nas pessoas que têm esses sintomas, a serotonina comumente está baixa. E hoje existem fitoterápicos, como eu falei, a grifônia, que é o que está aqui no vídeo, grifônia, rhodiola rosa e crocus sativos, são 3 plantinhas. Eu não estou dizendo que vocês têm que ir lá e comprar, eu estou dizendo que existe opção de tratamento e você não tem que conviver com dor. Você não tem que viver com dor achando que não tem opção, porque tem. Então, são plantas que ajudam a gente a modular a dor e trazer mais qualidade de vida. Além disso, gente, o nosso cérebro, ele precisa produzir serotonina também, e quando a gente tem problemas de intestino, ele não consegue produzir serotonina. E daí a importância de muitas vezes a gente tem que suplementar com probióticos, né, com glutamina, que são substâncias que vão tratar o intestino, e quando o intestino está saudável, o cérebro também reage, produzindo mais serotonina e você tendo menos dor. Então, se você tem fibromialgia e tem problemas, né, digestivos, de intestino, usa, né, tem diarreia, tem constipação, tem dor abdominal, saibam que tratar o intestino é uma parte fundamental do cuidado com o cérebro. Intestino tratado, cérebro mais feliz e produtor de serotonina, tá certo? Outra coisa muito importante para o cérebro produzir a serotonina, lembrando que quando ela subir, a gente vai ter menos dor, produzir serotonina, vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12 e o ácido fólico. Às vezes nós vamos fazer exame de sangue, a B12 está bem baixinha, o ácido fólico está baixinho, isso impede o cérebro de produzir serotonina e aí a gente sente mais dor. Então, a nutrição é muito importante, fundamental, para permitir que o cérebro produza aquilo que ele precisa produzir para você ter menos dor, tá certo? Então, serotonina. 3 plantinhas, rhodiola, grifônia, crocus, vitaminas do complexo B, fundamental, e tratar sempre bem o seu intestino, porque intestino doente, serotonina, ó, acaba, vai pro beleléu. Outra substância que eu falei para vocês, que geralmente está faltando, e quando a gente tem dor crônica, é o GABA. O GABA está aqui no meu slide, ó, GABA. Essa substância também precisa estar presente no meu sistema nervoso para que eu sinta menos dor. Então, na fibromialgia, eu tento aumentar essa substância no meu organismo. E a vitamina B6 é muito importante para isso, porque ela ajuda o cérebro a produzir GABA. Então, nós temos que incluir alimentos ricos em vitamina B6 no nosso organismo, nossa alimentação. Outra plantinha que eu adoro para aumentar o GABA também no nosso cérebro e diminuir a dor é a lavanda. Então, você pode usar chá de lavanda e pode usar o óleo essencial de lavanda, as gotinhas de lavanda que você inala ou põe no difusor no quarto. Essa substância lavanda, ela além de relaxar, ela relaxa por quê? Porque aumenta o GABA. E para quem tem fibromialgia, quando eu aumento o GABA no sistema nervoso, eu tenho menos dor. Outras coisinhas que o cérebro adora para ter mais GABA é chá de camomila, chá de melissa, que é a nossa famosa cidreira. Então, a cidreira, o chazinho de cidreira e o chazinho de camomila aumentam o que no meu sistema nervoso? GABA. Aumentou GABA, menos dor. Então, recapitulando, o que é a fibromialgia? Um erro de comunicação entre a periferia e o cérebro. Eu tenho que aumentar certas substâncias do meu cérebro. Um deles é a serotonina. Para produzir serotonina, eu tenho que ter intestino saudável, vitaminas do complexo B, essas 3 plantinhas, grifônia, rhodiola e crocus, são muito interessantes porque aumentam a serotonina. E eu também preciso consumir alimentos ricos em triptofano, que é a substância que vai originar a serotonina no meu cérebro. Para melhorar a dor, eu também tenho que aumentar o GABA. E aí eu penso em vitamina B6, que é a piridoxina. Eu penso em taurina, que é um suplemento também que nós utilizamos muito para aumentar o GABA e diminuir a dor.
e a lavanda em forma de chá ou em forma de óleo essencial, chazinho de cidreira, que é essa melissa, e chazinho de camomila. São 2 chás que a literatura científica já coloca como eficientes em aumentar o GABA, tá certo? Não estou dizendo que é para vocês, como eu falei, chegar lá na loja e comprar, porque são coisas que não se devem auto-recomendar. É para vocês entenderem que tem recurso para você não ficar sentindo dor na sua vida, porque não precisa. Quem tem fibromialgia sabe como é limitante quando a pessoa está em crise. Quem tem fibromialgia sabe como, às vezes, fica batendo em medicamento A, B e C e não consegue ter um resultado positivo nos sintomas, tá? Então, para a fibromialgia, tem que aumentar GABA e serotonina. Tem outra coisa que eu preciso dessa vez, baixar no cérebro, no sistema nervoso, para que eu tenha menos dor. Então, 2 eu tenho que subir. Serotonina sobe, GABA sobe. Quem é que tem que diminuir no meu sistema nervoso para eu ter menos dor? Uma substância chamada glutamato. E eu vou dizer a você, quando você consome alimentos ricos em sal, sódio e açúcar, você aumenta o glutamato no seu sistema nervoso. Então, você fica mais dolorido. Quem tem fibromialgia não pode ficar consumindo coisa com açúcar, alimentos doces e nem alimentos ricos em sal, porque esses 2 itens aumentam no meu sistema nervoso uma substância chamada glutamato. E o glutamato aumenta a dor. O GABA diminui a dor, a serotonina diminui a dor e o glutamato aumenta a dor. Açúcar e sal aumentam o glutamato e fazem você ficar mais dolorida. Não tem aquele final de semana que você foi num churrasco, aloprou lá na farofa, comeu sobremesa, tomou refrigerante. No outro dia você não está dolorida? Nossa, eu vim, Daniele, com toda dolorida de uma crise segunda-feira. Porque esses alimentos, eles fazem isso mesmo. Então, tem que maneirar, gente, tem que pegar leve, sal e açúcar o mínimo possível nos pacientes que têm fibromialgia. E é muito bom para diminuir o glutamato, o magnésio. A gente usa muita suplementação com magnésio e alimentos ricos em magnésio para quem tem fibromialgia, porque o magnésio ajuda a reduzir dor. Por quê? Porque ele diminui o glutamato no sistema nervoso. Outra coisa que é muito importante para diminuir a dor é o zinco. Pessoas que têm deficiência de zinco, em geral, acabam sentindo mais a dor que está dentro do contexto da fibromialgia. Então, se você fez exame de sangue e tem lá um zinco abaixo de 80, é importante enriquecer a alimentação com alimentos ricos em zinco, e aqui eu ressalto o gergelim, que ele é riquíssimo em zinco para você incluir na rotina, mas muitas vezes nós iniciamos com a suplementação do zinco, porque a falta dele também piora dor, tá? E tem uma outra substância que também ajuda a baixar o glutamato do cérebro, lembrando que o glutamato alto traz dor, então eu tenho que baixar o glutamato do meu cérebro. É essa substância chamada teanina. A teanina é um aminoácido e está presente no chá preto, no chá verde. Então, esses tipos de chás, por terem teanina, ajudam a diminuir o glutamato do meu sistema nervoso e, ao diminuir o glutamato, eu diminuo a dor. Então, aumento serotonina, aumento GABA, diminuo o glutamato. São substâncias, são estratégias fundamentais e imprescindíveis. Não adianta a gente tomar um medicamento e ter um estilo de vida ruim, sedentarismo, alimentação errada, faltar os nutrientes necessários para que o cérebro e a periferia tenham uma boa conversa. Porque fibromialgia é isso, é erro de comunicação. A gente tem que fazer o cérebro e a nossa periferia conversar direitinho, e a gente faz isso aumentando ou diminuindo determinadas substâncias que estão presentes no nosso sistema nervoso. E aí a lindeza é que a nutrição consegue bater em cima disso, especificamente em cada etapa. E eu sei que você deve estar dizendo, mas eu já tentei, eu já fiz.
talvez você não tenha tentado tudo nem do jeito certo, até porque, gente, cada paciente é de um jeito, cada paciente tem um tratamento que funciona. Para algumas pessoas a melissa é legal, para outras a grifônia é legal, para outras não adiantou de nada. Então, durante o tratamento, na consulta, a gente vai fazendo com que o tratamento seja bem personalizado, bem individualizado, porque o que funciona para um não funciona para o outro, tá certo? Bom, e outra coisa muito, muito, muito importante para quem tem fibromialgia, para a gente tentar diminuir a dor, é diminuir o grau de inflamação do seu corpo. Então, a gente tem que trabalhar com uma dieta anti-inflamatória. E uma dieta anti-inflamatória inclui aumentar o ômega 3, e às vezes, muitas vezes nós utilizamos suplementação para isso, mas nós também temos que diminuir os alimentos pró-inflamatórios. Quais são os alimentos mais pró-inflamatórios que existem? Os alimentos que têm açúcar, tudo que aumenta o nível de açúcar do meu sangue inflama você e piora a dor. E tudo que tem gordura vegetal. Então, quando você olha lá no biscoito, gordura de palma, gordura disso, óleo de soja, canola, milho, alguns óleos vegetais, se a gente come acima da cota, eles também são pró-inflamatórios. Eu inflamo o meu organismo quando eu extrapolo nesses tipos de alimentos. Então, é aquela coisa que a gente já sabe, produto industrializado, fritura, gorduras que a gente, né, que estão presentes nos alimentos industrializados, além de gorduras animais, gordura saturada, a gordura animal, ela é pró-inflamatória também. Então, quando você aumenta esses tipos de gordura na dieta, você tende a inflamar o seu próprio organismo. E ao inflamar o seu próprio organismo, você piora a dor que é característica da fibromialgia. Então, vamos lá, mais um item: dieta anti-inflamatória, diminuir o glutamato, aumentar o GABA e aumentar a serotonina. Outro ponto extremamente importante no tratamento: aumentar a capacidade que o nosso corpo tem de combater radicais livres. Então, eu preciso incluir na minha vida alimentos ricos em antioxidantes, porque quando eu não tenho antioxidantes na minha alimentação, eu tenho piora de dor. E aí nós temos uma riqueza incrível de alimentos antioxidantes na nossa vida, na nossa natureza, que inclui fruta cítrica, alho, cebola, folha, canela, gengibre, açafrão, manjericão, enfim, é tanta coisa que existe de antioxidante, pimenta, esses temperos, essas ervinhas que a gente usa para fazer comida naturais, geralmente são antioxidantes. Aí eu tenho chá verde, né? Eu tenho romã, a nossa terra é riquíssima em romã, você pode fazer suco com a romã, deixar a romã de molho na água. Então, a gente tem uma riqueza em alimentos antioxidantes. O alho é extremamente antioxidante. E a gente não dá bola. A pimenta também. Então, é muito importante incluir alimentos antioxidantes na nossa alimentação, na nossa rotina, porque quando eu tenho alimentos antioxidantes, eu tenho menos dor. E aí você se pergunta, minha nossa, o que eu estive fazendo pela minha fibromialgia todo esse tempo? Só tomando um antidepressivo não dá certo. Só tomando um medicamento e vida que segue não dá certo. Raríssimas as pessoas que ficam bem simplesmente tomando um antidepressivo para fibromialgia. Elas sabem que não ficam. E aí tomam analgésicos, tomam anti-inflamatórios, muitas vezes ficam viciadas em medicamentos para dor, o que é um ciclo vicioso, porque muitas vezes ele vai gerando mais e mais dor, né? É uma coisa que não tem fim. Então, você gera uma dependência e acaba os próprios analgésicos sendo a causa da dor. Então, reveja o que você está fazendo. Entenda que o cérebro precisa interpretar os sinais que vêm de fora da maneira certa. O seu cérebro não está conectado direitinho com as regiões da dor. Como eu falei, tem erro de comunicação. Por quê? Porque tem determinadas substâncias no seu organismo que estão faltando ou que estão sobrando. E aí você consegue modular isso com alimentos e nutrientes. Então, se eu fosse fazer um resumo do contexto, eu diria que eu preciso, na fibromialgia, alimentação anti-inflamatória, alimentação rica em antioxidantes, tratar o intestino muitas vezes com probióticos e glutamina, se for o caso, aumentar a serotonina com plantas fitoterápicos, alimentos ricos em triptofano, vitaminas do complexo B,
aumentar o GABA com a vitamina B6, taurina, o óleo essencial de lavanda, chazinho de camomila e de cidreira, diminuir o glutamato do meu cérebro com redução do sal e do açúcar, aumentando alimentos ricos em magnésio, zinco, incluindo a teanina, o chazinho preto, um chazinho verde, que também vai muito bem. Tudo isso sendo feito o quê? Em conjunto. Quem é meu paciente e tem fibromialgia e já percebeu, sentiu na pele, como o tratamento multipontual, né? Você ataca vários pontos ao mesmo tempo, mesmo que ele use medicamento, sabe como isso ajuda. A gente não pode dizer que fica 100% sem sintomas, até porque a fibromialgia, ela geralmente está associada com outras questões, com insônia, com fadiga crônica, com depressão, com irritabilidade, com enxaqueca. Então, é um problema que geralmente está associado a outros, mas não tem como você não se sentir melhor, não tem como você não melhorar se você mudar seu estilo de vida. E outra coisa, um dos melhores tratamentos para a fibromialgia chama-se atividade física. A atividade física, ela é o quê? É uma peça imprescindível. Ah, mas eu estou cansada, eu estou dolorida. Faça 5 minutos, faça 10, com orientação. Procure um profissional de educação física que vai conseguir prescrever um protocolo adaptado ao que você pode nesse momento. Porque a atividade física, gente, melhora a circulação sanguínea, desinflama, melhora a capacidade antioxidante e aumenta a produção de outra substância que está faltando no cérebro de quem tem fibromialgia, que é a norepinefrina. Então, quando a gente estimula a produção de norepinefrina, e a atividade física faz isso como ninguém, você tem uma redução dos sintomas. Mude o estilo de vida. Você não precisa sofrer com dor. Você pode amenizar isso tudo tomando decisões corretas. Sai da sua zona de conforto, porque quem tem fibromialgia, toda atitude, ela é, muitas vezes, tão sofrido, é uma coisa que dispensa tanta energia que às vezes a pessoa, poxa, eu estou tão cansada, não quero ir. Mas tenta dar esse passo por você. Tenta fazer isso, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir ter resultados muito bons. E procure um nutricionista que trabalhe com modulação do seu cérebro. Procure um nutricionista que trabalhe modulação de dor, porque não tem como você não melhorar pelo menos um bom percentual aí da sua vida, tá certo, gente? Eu quero agradecer e deixar aqui as minhas redes sociais, enfim, caso queiram mandar algum comentário, alguma pergunta, ou me achar por aí pelo mundo. E agradeço demais ao Mercadinho São Luís, a Celebre Eventos, que todo ano me chama para esse evento. E eu estou à disposição. Vocês viram que se pudesse eu ficava falando 3 horas na vida, né, aqui sem parar, mas eu sei que a gente tem um tempo contado e já 1h da tarde eu entro também na minha turma de pós-graduação, que eles estão lá me esperando, inclusive, para falar de fibromialgia também. Um beijo, gente. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, viu?